você tem um método, né, para trabalhar, e aí um método que te ajude a trabalhar nas 3 dimensões, né, organizacional, grupal e individual. E aí você tomar cuidado de como que você vai fazer essas intervenções. E contratar isso antes com o cliente. Você contrata e você deixa claro, olha, isso tudo é aprendizado, né? Vou te contar uma coisa que era muito comum acontecer, até que eu mudei a chave, eu comecei a me posicionar. E claro que com um método que me ajudou a isso. Eu aprendi uma metodologia, que para essa metodologia eu precisava ter alguns critérios para poder trabalhar com grupos de desenvolvimento, e aí eu conseguia me posicionar porque eu tinha clareza do porquê que eu ia me posicionar daquela forma. Então, novamente, o método, a fundamentação teórica ajudando. Vou dar um exemplo para você. Uma instituição de São Paulo, um cliente de São Paulo, que tinha algumas pessoas que eram filha, sabe, pai e filha trabalhando na mesma instituição, não na mesma área, mas na mesma instituição, tinha marido e mulher, enfim. Eu ia trabalhar com as lideranças dos 3 níveis, superintendência, coordenação e o nível da equipe. Bom, só que eu estabeleci o número mínimo e máximo de participantes, né, por grupos, em função da metodologia que eu utilizo, e aí eu pedi para ver a listagem antes. Eu tinha deixado claro que não poderia ter no mesmo grupo grau de parentesco como marido e mulher, pai e filha, eu deixei isso claro na proposta. Mas pedi para ver a listagem antes, né? A gente vai ficando, como diz no popular, macaca velha, né? E aí você vai pensando, peraí, a intuição está dizendo que isso pode acontecer. Quando eu olhei a listagem, justamente no grupo de superintendentes, tinha mais do que o número estabelecido, o número máximo estabelecido, e eu já tinha definido, já tinha deixado claro. E também tinha pai com filha, marido com mulher, enfim. E aí eu vou entender o que significa isso no funcionamento da organização. Eu levanto algumas hipóteses baseadas nas teorias de funcionamento de grupos. E uma das hipóteses é que é resistência, manobra de resistência. Porque daí eu coloco bastante gente, e daí ninguém se expõe no grupo, justo no grupo dos superintendentes, que eram os mais poderosos, né, vamos dizer assim. E faz essa manobra de resistência. E aí, quem vai se expor? Como que vai ser esse trabalho? Eu vou ter dificuldade de realizar o trabalho, porque as relações vão ficar muito misturadas ali. Ah, mas eu não tive dúvida, eu me posicionei. Eu falei, não, não é isso. Nós fizemos um contrato. Eu contratei com vocês que o número mínimo seria esse, o número máximo seria esse, e que não poderia ter vínculo de parentesco no mesmo grupo. Eu vou trabalhar com desenvolvimento, não vou trabalhar com treinamento. A autoexposição vai ser estimulada, eu não posso ter pessoas com esses vínculos. E eles mudaram, né? E foi interessante que depois a pessoa do RH, que era um querido, assim, super próximo, assim, não era amigo meu, mas se tornou um amigo meu. E hoje ele já saiu da instituição e a gente mantém o relacionamento, ele é muito, muito querido. E ele me contava os bastidores, né, alguns bastidores dele. Ele falou, olha, contei lá para o VP que o teu posicionamento em relação ao que estavam querendo fazer com o grupo e tal, e ele falou, olha, é isso mesmo, é assim que tem que ser. Então, veja, os superintendentes estavam resistentes ao processo de desenvolvimento, mas o VP, o vice-presidente, ele aplaudiu a minha posição. Por quê? Porque ele sabia que a minha posição estava sendo para, como que eu posso dizer, para enfrentar, né, para desestruturar essa manobra de resistência da superintendência. Então, se você se posiciona fundamentada,
e com a tranquilidade de que você sabe o que você está fazendo e já tem um vínculo de confiança com a empresa, ela não vai deixar de contratar o teu trabalho. Eu falo isso tranquilamente para você. Então, novamente, a importância do método. E aí, nessa minha trajetória, nessa minha caminhada, eu comecei a observar, como eu disse anteriormente, que algumas colegas, alunas, ex-alunas, tinha competência técnica, mas quando ia para o mercado não sabia como prospectar cliente, como elaborar uma proposta, como fazer um contrato de trabalho, né, com a empresa para não ter um prejuízo com a empresa, né, de repente não pagar porque não fez um contrato formal. Na hora das intervenções não sabia como se posicionar porque não tinha um método, não conseguia se respaldar, né, numa metodologia. E aí eu criei um método, né, e esse método chama método PSI. O P de prospecção, o S de serviço contratado e o I de intervenções, onde em cada etapa desse método existem métodos também de trabalho para prospecção, para o serviço contratado, para elaboração de proposta, para o contrato em si. Claro que daí o contrato eu fui buscar respaldo com a advogada, né? Para as intervenções no nível organizacional, no nível gerencial e no nível individual.